Vou me casar e minha família está tentando fazer minha irmã, a queridinha, entrar na cerimônia de branco. Vou me vingar. Aqui estou eu, escrevendo essa longa história durante minha lua de mel, mas sinto que é algo catártico finalmente escrever tudo. E meu marido está mais empolgado com isso do que com os drinks do resort. Enfim, estou usando essa conta descartável porque não tenho uma conta no Reddit e meu marido, o fanático por Reddit, disse que não quer que isso esteja associado ao nome dele. Quanto ao motivo pelo qual o Reddit Guy não está escrevendo isso, é porque ele disse que, como é minha família, eu deveria ser honrada em postar a história. Mas ele está aqui, me ajudando enquanto eu escrevo. Acho que primeiro é necessário dar um pouco de contexto para explicar como esse comportamento chegou a esse ponto e por que nossas respostas foram como foram. É uma leitura longa, me desculpem. Desde que me lembro, meus pais sempre amaram mais a minha irmã. Não digo isso de forma sutil. Se minha irmã me acusasse de algo, eles acreditariam e me puniriam. Se eu a acusasse, eles não acreditariam, mesmo que houvesse provas irrefutáveis. Ainda assim, dariam uma punição mais leve para ela e tentariam encontrar uma maneira de me repreender também. Meu bolo de aniversário tinha que ser do sabor que ela gostava, o dela não precisava ser do meu gosto, e meus pais sempre negavam saber que eu não gostava daquele tipo de bolo. Eles sempre compravam mais para ela do que para mim, íamos para onde ela queria, mesmo que fosse um evento que deveria ser sobre mim. Minha irmã cresceu mimada e não gostava de mim, apenas me usava como saco de pancadas. A princípio, ela me ignorava, mas as coisas ficaram realmente ruins quando éramos adolescentes. Não tenho certeza do que causou isso, mas ela se viu sem amigos e seu comportamento piorou. Ela perdeu os amigos. Eles a abandonaram porque ela era má? Eu não sei, porque nunca fomos próximas e meus pais adoravam se gabar das conquistas dela, mas nunca mencionavam os problemas. Enquanto isso, com relação a mim, adoravam destacar qualquer defeito para usar como material de zombaria. Só soube que ela não tinha mais amigos porque frequentávamos a mesma escola e notei que ela não andava mais com ninguém. Enfim, ela não tinha amigos, mas eu tinha. Eu costumava ser popular. Minha irmã percebeu isso e, de repente, eu parei de ser o saco de pancadas ocasional e passei a ser uma pessoa odiada, alguém que ela precisava derrubar o tempo todo. Ela começou a me acusar de mais coisas, acusar meus amigos de mais coisas, e meus pais pararam de me deixar sair com qualquer pessoa. As desculpas variavam desde "eles não são boas pessoas", de acordo com sua irmã, até "porque você está tentando nos deixar". Por que você não pode ser como sua irmã e aproveitar o tempo em família? O que me salvou do completo isolamento foi a família estendida. A maior parte da minha família morava na mesma cidade, e eu me dava bem com meus primos, apesar de alguma diferença de idade. Em um encontro, eles me convidaram para algo que não me lembro, e eu, tristemente, respondi que não tinha permissão para ir a lugar nenhum. Quando perguntaram por quê, minha criança sem filtro respondeu que era porque eu não tinha permissão para ter amigos, já que minha irmã não tinha nenhum. Bem, isso chegou aos adultos, que aparentemente rasgaram meus pais em pedaços mais tarde. Fui repreendida por mentir e fiquei de castigo, como se eu tivesse para onde ir, mas depois disso, eles me deram um pouco de liberdade, então valeu a pena. Minha irmã mudou de escola. Acho que a humilhação de a família estendida saber sobre sua situação social foi demais, e ela exigiu a mudança. Meus pais prontamente concordaram, mesmo que isso custasse mais, já que a escola ficava mais longe. Mas ela fez amigos na nova escola. No entanto, ela nunca voltou ao status anterior de me ignorar na maior parte do tempo. Acho que, ao sentir o poder de como poderia me prejudicar e com raiva de eu ter contado à família que ela não tinha amigos, ela nunca me deixou em paz. Minha vida continuou difícil. Os amigos dela vinham à nossa casa e me intimidavam, e meus pais chamavam isso de brincadeira leve. Eu nunca chamava amigos para casa porque meus pais eram péssimos anfitriões ou minha irmã os acusava de roubar coisas, e eles acreditavam. Acabei me aproximando dos meus primos, pois meus pais nunca se atreviam a fazer isso com a família. E então eu tive meu primeiro namorado. Não queria levá-lo para casa de jeito nenhum, mas meus pais insistiram.
Bem, em um momento, fomos separados e ele veio me encontrar para me contar que minha irmã estava flertando com ele, o que significava que ela se aproximou dele com roupas provocantes, batendo os cílios de maneira desajeitada e começou a dizer como eu era ruim e como ela era boa. Ele ficou incomodado e veio correndo me encontrar. Claro, minha irmã contou uma história diferente para meus pais, que meu namorado havia tentado flertar com ela, mas que, naturalmente, ela recusou, já que como ela poderia fazer isso comigo? Adivinha quem meus pais acreditaram? Agora, meu namorado não era perfeito, mas eu imediatamente acreditei nele por um motivo mesquinho. Lembre-se de que, naquela época, eu era adolescente e sofria com o tratamento injusto. Eu estava muito ressentida e de mau humor e agora odiava minha irmã tanto quanto ela me odiava. Com esse aviso, vamos falar sobre aparência. Eu ainda não tinha mencionado isso porque não era relevante. Meus pais eram, e são, acima do peso, e como eles gostavam de mostrar amor através da comida, me dando mais comida, comprando guloseimas, etc., minha irmã também era, e é, acima do peso, enquanto eu sempre fui meio magra, porque a punição geralmente incluía não receber guloseimas ou lanches. Obviamente, o que importa não é o peso, mas a personalidade. Mesmo assim, minha irmã, mesmo naquela época, já era rude e mimada. Até suas tentativas de flerte eram ruins, porque ela nunca aprendeu a conquistar nada, já que sempre podia exigir e meus pais entregavam. Somado a isso, o fato de que ela não parecia uma modelo sexy, nem meu eu adolescente e autocrítico acreditava que meu namorado tentaria me trair com ela. Enfim, meus pais proibiram que eu namorasse um garoto tão horrível. Eu tentei continuar o relacionamento em segredo, mas era difícil, e o relacionamento terminou. Eu consegui outro namorado, mas novamente minha irmã o acusou de flertar com ela quando ele rejeitou suas investidas. Novamente, meus pais acreditaram nela. Tentei apontar como isso aconteceu de novo, mas eles decidiram que isso significava que eu era incapaz de fazer boas escolhas e continuava escolhendo namorados ruins. O relacionamento não conseguiu suportar a situação estilo Romeu e Julieta e acabou. Eventualmente, fui chamada de galinha no ensino médio, já que eu estava bem em beijar meninos, mas recusava relacionamentos. Felizmente, isso nunca chegou aos ouvidos da minha irmã ou dos meus pais. Não, minha irmã trouxe um namorado para casa durante todo esse tempo. Ele foi exibido com orgulho, e meus pais passavam cada segundo me dizendo o quão bom ele era e por que eu não podia ser como minha irmã e encontrar alguém assim? Até que ele parou de aparecer, e de repente ele era um canalha astuto que enganou minha irmã. Oh bem! E o tratamento desigual continuou. Nesse momento, ela tinha mais dinheiro para gastar, seus horários de voltar para casa eram muito melhores que os meus, ela era livre para ir a qualquer lugar a qualquer hora, enquanto eu não podia. Se eu apontasse isso, meus pais diziam que era porque ela era mais velha, mas quando eu cheguei àquela idade, ainda não tinha o mesmo tratamento que ela tinha. E quando apontado, eles negavam que jamais tivessem dito isso ou alegavam que era porque eu não podia ser confiável como ela, usando as acusações da minha irmã contra meu namorado e amigos como prova do meu mau julgamento. O tempo passou, e chegou a hora de minha irmã se formar. Ela foi aceita em uma faculdade, não muito renomada, e não conseguiu nenhuma bolsa de estudos. Mais uma vez, como apenas as conquistas dela eram contadas para mim, não sei para quais faculdades ela tentou, então não posso dizer o quão mal foi rejeitada. Eu sei que suas notas eram ruins na escola, porque sempre que ela tirava um B, comemorávamos. Eu geralmente tirava boas notas, mas meus pais se recusavam a comemorar, alegando que, como eu sempre conseguia boas notas, não havia o que celebrar. Meus pais naturalmente fizeram muito alarde e disseram que pagariam por tudo. Eu fiquei aliviada que ela iria embora, mas isso não facilitou minha vida. Ela sempre voltava para casa a cada 2 semanas. E de alguma forma, coisas desapareciam do quarto dela ou surgia algum outro problema que ela inventava para tornar minha vida miserável. Meus horários de voltar para casa ainda eram rígidos, etc. Eventualmente, minha mãe veio falar comigo sobre minha formatura iminente. Sou apenas 1 ano mais nova que minha irmã. Ela me disse que, como estavam pagando pela faculdade da minha irmã, não tinham dinheiro para pagar a minha,
então seria melhor eu começar a trabalhar imediatamente após a formatura e esperar até que minha irmã terminasse a universidade para ver se poderiam me ajudar financeiramente. Ah, e se eu decidisse ficar em casa, teria que pagar por todas as minhas coisas, parte das contas e aluguel. Eu apontei que poderia conseguir empréstimos estudantis. Mamãe disse, sim, exceto não. Isso porque, como eles eram tão cuidadosos comigo e eu tinha um julgamento tão ruim, eles decidiriam se uma faculdade valeria ou não o endividamento. Não sei como eles impediriam que eu conseguisse empréstimos, mas não perguntei. Bolsas de estudo não foram mencionadas, eles não tinham ideia de quais eram minhas notas e nunca acreditaram em minhas capacidades, de qualquer forma. Não reagi emocionalmente, simplesmente disse, ok. Minha mãe claramente não esperava isso e continuou insistindo, talvez esperando que eu fizesse uma cena para que tivessem uma desculpa para nunca pagar minha faculdade, mas eu não disse nada além de entender a posição deles e agradecer pelo cuidado. E foi isso. Meu pai tentou mesmo mais tarde, mas também não me emocionei. Veja, depois de toda uma vida de terrível criação, nunca tive expectativas em relação à minha educação. Sabia que eles encontrariam uma desculpa para não pagar minha faculdade e tornar minha vida miserável. Nunca acreditei que eventualmente pagariam, mesmo que eu trabalhasse e esperasse minha irmã se formar. Eu vinha me preparando para a faculdade há muito tempo. Mal conseguia sair, minhas amizades eram escassas, então tive muito tempo para estudar, e estudar eu fiz, porque via a faculdade como minha única chance de ser livre. Bem, chegou a hora, e eu me esforcei muito e consegui uma bolsa de estudos. Não era para nada como uma faculdade de elite ou cursos como direito ou medicina, mas era um curso bom o suficiente em uma faculdade decente, com bolsa integral. Sabendo que minha irmã odiaria isso e tentaria me impedir através dos meus pais, coloquei minha conquista nas redes sociais ao mesmo tempo que contei a eles, até me forcei a agradecê-los no post. Agora, eles não podiam me proibir de ir, pois teriam que explicar à família o porquê. Inicialmente, até ficaram um pouco orgulhosos e se gabaram, mas acho que minha irmã os convenceu e eles mudaram de ideia, chegando a me perguntar se eu tinha certeza de que queria ir. Deixaram escapar que minha irmã não estava indo bem na faculdade, e como ela era mais inteligente e tinha melhor julgamento do que eu sofreria ainda mais. Obviamente, mantive minha decisão. Eles não ficaram felizes, mas não podiam fazer nada. A faculdade foi minha salvação. Comecei a ser feliz. Ainda mantinha contato com meus pais e os visitava nos feriados e ocasiões especiais, mas como eles se recusavam a pagar por qualquer coisa, eu podia justificar não ir com frequência, alegando falta de dinheiro. Durante esse tempo, evitei apresentar qualquer homem a eles, e minha irmã parou de frequentar a faculdade. Sei que ela não se formou, porque, novamente, eles teriam feito um grande alarde. Ela voltou a morar em casa, sem pagar contas ou aluguel, mas é diferente, diziam meus pais, e começou a trabalhar na mesma empresa que minha mãe, obviamente graças às conexões dela. Isso tudo foi vendido para mim como motivo de orgulho. Oh bem! Quase chegando ao final, prometo. Conheci meu marido nessa época. Você sabe aquelas pessoas que dizem, se eu estivesse em tal situação, teria feito algo? Meu marido é do tipo que realmente faz. Sou do tipo que é submissa e um capacho em qualquer situação, e depois não consegue dormir à noite desejando ter feito algo, ter pensado em algo espirituoso para dizer, etc. Sou do tipo que não consegue evitar chorar quando está com raiva. Meu marido é o cara que responde imediatamente. Ele adora drama e adora resolvê-lo. Ele é o tipo de pessoa que, se não responde imediatamente a uma provocação, é melhor começar a se preocupar, porque ele não perdoa nem esquece, só está preparando algo pior como vingança. Ele é quem quis que eu postasse aqui e queria postar em um fórum de vinganças extremas também, mas decidiu que o que fizemos não era tão extremo. As pessoas ficaram perplexas por eu ter ficado com ele, mas só porque eu era incapaz, graças à minha criação, de agir como ele. Isso não significava que eu não gostasse disso. Eu amo que meu marido faz o que eu não consigo, e ele trata as pessoas bem, desde que elas façam o mesmo com ele.
Quando discutimos sobre casamento, decidimos que não nos importávamos muito com a cerimônia por causa do orçamento, já que preferíamos gastar em uma viagem dos sonhos para a Europa na nossa lua de mel. Quanto ao local, como a família dele estava espalhada e a minha ainda estava principalmente concentrada na minha cidade natal, decidimos fazer o casamento lá. Não morávamos muito longe, então podíamos fazer algumas viagens longas nos fins de semana para resolver as coisas. Além disso, havia certa flexibilidade no trabalho, então podíamos ficar um tempo na minha cidade natal, se necessário. Enviamos o anúncio do noivado e o Save the Date para alguns meses depois. Bem, nesse ponto, meus pais naturalmente exigiram conhecer meu homem. Eu queria criar coragem e recusar, mas estava tendo dificuldades. A distância me fez pensar que talvez meus pais não fossem tão ruins assim. Bem, meu marido parecia ter cancelado o Natal quando eu disse que pelo menos garantiria que eles nunca ficariam sozinhos com ele. Veja, ele estava se preparando para isso. Ele até comprou um gravador de alta qualidade que poderia esconder no bolso para gravar tudo. Ele estava empolgado, pensando em todas as maneiras de recusar as investidas da minha irmã, insultá-la e depois espalhar a gravação das tentativas dela para minha família. Então ele foi, sozinho e animado para conhecê-los, e voltou mais tarde, eufórico. Amor, você não vai acreditar nas barbaridades que eles queriam. Podemos ferrá-los tanto, há tantas possibilidades. Eu estava confusa e queria ouvir a gravação, mas ele sabiamente me disse que era melhor eu ouvir dele primeiro, ou então eu não entenderia direito. Bem, ele foi lá e, em vez de flertes, meus pais e minha irmã sentaram e, após algumas reclamações sobre não gostarem dele, meu julgamento, etc., proclamaram que estavam dispostos a pagar pelo meu casamento, com uma condição: minha irmã entraria na cerimônia primeiro, vestida de noiva. As desculpas deles eram que não era certo uma irmã mais nova se casar primeiro, então seria justo se minha irmã tivesse pelo menos essa experiência, com fotos sendo tiradas e o vestido, e ela teria um bolo depois também, etc. Meu marido vai digitar a parte dele agora. Oi, aqui é o marido vingativo. O inferno não tem fúria como um fã de vinganças imediatas e karma instantâneo quando a sua amada é desprezada. Dito isso, por mais que minha esposa ela é minha esposa agora, me pinte como esse cara esperto e sagaz, admito que meus neurônios quase entraram em curto-circuito quando essas pessoas realmente sugeriram isso como algum tipo de grande presente. Mesmo Troia preferiria aceitar o cavalo de madeira uma segunda vez, eu acho. Depois que meu cérebro reiniciou, eu estava prestes a despejar um catálogo inteiro de insultos, mas algo na minha alma sussurrou no meu ouvido: como o diabo enrola eles. Então, eu disse que precisava pensar, ver como minha esposa, na época, noiva, reagiria, e saí correndo de lá antes que pudesse entregar meus planos nefastos. Voltando para mim, a esposa. Então, meu marido contou sinceramente como meus pais queriam que até o meu casamento fosse sobre minha irmã, com um sorriso no rosto, e tinha gravação para provar. Fiquei chocada. A distância tinha suavizado o quão mal eles me tratavam, e eu pensei que, mesmo assim, eles não iriam tão longe. Felizmente, meu marido, insistindo no ângulo da vingança, me ajudou a não entrar em um estado mental ruim. Nós nos divertimos muito pensando em maneiras de ferrá-los, desde coisas ridiculamente absurdas até o que achávamos que era viável. Então, ligamos para o irmão dele, que é bem mais sensato, quando decidimos o plano. Isso envolvia ter 2 endereços de locais de casamento, dar o errado para eles, etc. Bem, o irmão sensato nos repreendeu por isso, mas, embora ele reconhecesse que nunca seria capaz de nos convencer a não retaliar, ele pelo menos nos mostrou que algo assim seria difícil de executar. Algumas de nossas outras ideias também corriam o risco de nos causar processos, então acabamos optando pelo plano mais benigno: fingir que concordamos, mas depois contratar segurança e não deixá-la entrar. Obviamente, se isso fosse tudo, não seria uma vingança profissional. O restante é mais obra do meu marido, mas ele quer que eu faça as honras, então aqui vai. É importante mencionar que tudo o que ele fez foi previamente discutido comigo e eram nossas ideias mútuas. Ele voltou para meus pais e disse que sondou e achava que eu não aceitaria a ideia, mas que ele não via problema e, para evitar que a família se desentendesse, estaria disposto a ajudá-los a realizá-la. Ele apontou que eu não gostava de conflito, então,
se eu fosse surpreendida com isso, talvez não fizesse uma cena na frente de todas as pessoas. Por outro lado, o casamento é uma coisa grande, então, quem sabe como eu reagiria? Portanto, ele sugeriu um compromisso. Eles ajudariam a pagar por algumas coisas, assim eu me sentiria ainda mais pressionada a não dizer nada, já que, além de estar em público com nossas famílias presentes, eu seria grata pela ajuda que eles deram, e isso me deixaria mais contida. Ele disse que meus pais pareciam surpresos, e minha irmã, já adulta, começou a pular de alegria, literalmente como uma criança. Então, eles aceitaram. Meu marido também afirmou que, devido ao meu mau julgamento de namorados no passado, essas palavras foram todas ideia minha, e estou tão orgulhosa de usar as palavras deles contra eles. RS, eu era desconfiada e controladora e gostava de verificar o telefone dele e tal para garantir que ele não estava me traindo. Portanto, era imperativo que nada desse plano fosse colocado por escrito. Para qualquer discussão referente a minha irmã andar pelo corredor antes de mim, ele ia até a casa deles para conversar. E assim começaram os meses de enganação, em que meus pais e minha irmã achavam que estavam me enganando, e meu marido e eu estávamos explorando eles. Como? Em vez de pagar pelo casamento e ficarem na deles, é claro que meus pais queriam opinar em tudo. Algumas coisas que significavam muito para mim, como as músicas e a paleta de cores, meu marido os convencia a deixar para lá para me manter sob controle. Mas como nunca nos importamos muito com a cerimônia em si, o resto estava liberado, ou assim eles pensavam. O que fizemos foi o seguinte: íamos, digamos, verificar as opções de bebidas e cardápio. Aceitávamos a opção mais barata ou a segunda mais barata. Meu marido então secretamente levava minha irmã lá para experimentar também, e então suspirava e dizia: que pena, não queremos abusar da boa vontade dos meus pais, então não vamos escolher as melhores opções. Aí minha irmã exigia que meus pais pagassem pelas opções mais caras. Meus pais então me diziam para não me preocupar, que pagariam pela mais cara. Fizemos o mesmo com o fotógrafo, flores. Meu marido entregava a minha irmã um buquê das flores que queríamos, depois expressava tristemente como eu queria outras flores de gosto duvidoso. Então, meus pais me diziam que queriam que escolhêssemos aquelas flores, e que pagariam por elas. Vestido de noiva. Aqui tivemos um pequeno problema. Meus pais queriam que eu usasse um vestido horrível. Ok, não era totalmente horrível, mas não era o meu estilo e não ficaria bem em mim. Nosso plano era dizer sim e simplesmente não usá-lo, mas minha mãe me enviou uma mensagem sobre o vestido, então haveria provas. Eu disse ok e tivemos que recusar por texto, mantendo minha posição. Meu marido foi até lá e disse que veria o que poderia fazer. Minha irmã sugeriu estragar o vestido que eu queria, para que eu fosse obrigada a usar o outro. Ele fingiu concordar. Durante todo esse tempo, eles mantiveram as comunicações fora de qualquer texto. Certificamos-nos de que isso acontecesse. Quando minha irmã tentava enviar mensagens ao meu marido, eu respondia. Isso solidificou a ideia de que eu era controladora e neurótica, como meu marido estava pintando, e eles acreditaram e nunca arriscaram colocar nada por escrito. Algumas pessoas podem não gostar da ideia de seu parceiro andar por aí falando mal de você para a família, mas sou tão capacho que a ideia de ser retratada como controladora e perigosa é extremamente engraçada para mim. Eu o encorajei a continuar fazendo isso. Acho que tem um senso de humor distorcido, RS. E minha irmã realmente tentou flertar com ele, mas ele fingiu estar em conflito para vender bem a história de que estava do lado deles. Meu marido e eu, que sinceramente consideramos um casamento no cartório para focar os custos na nossa lua de mel, acabamos tendo esse casamento extravagante e caro, sem gastar quase nada. Chamamos isso de compensação por danos emocionais causados pelos meus pais. Acho que meu marido, ok, ele acabou de confirmar que estou certa, RS, estava aproveitando mais a ideia de enganá-los do que de planejar nosso casamento. Não achava que fosse possível ver um cara radiante com a ideia de gastar todo sábado fazendo uma viagem de carro para discutir detalhes do casamento com os sogros, mas cá estamos nós. Logo chegou o grande dia. O plano que meus pais, minha irmã e meu marido tinham elaborado era o seguinte:
esperar até que todos estivessem sentados, já que a noiva sempre entra atrasada. Eles fariam minha irmã chegar nesse momento exato, para evitar que eu a visse e tentasse impedir, e ela andaria pelo corredor. Quando eu soubesse o que tinha acontecido, já seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Quanto ao vestido, guardamos um pedaço de tecido das alterações que fizemos no meu vestido. Meu marido levou esse pedaço para a casa dos meus pais, minha irmã ainda mora com eles até hoje, e mostrou como prova de que havia estragado o vestido. Então, disse que precisava voltar para mim, já que eu estava furiosa e ele precisava me acalmar. Disse que os veria no casamento. Fizemos questão de manter nossa segurança real escondida no início. Quando os convidados e meus pais chegaram, tudo o que podiam ver era uma mulher com uma lista de nomes para verificar. Somente depois que meus pais chegaram e se sentaram, trouxemos o segurança, um cara que parecia um guarda-costas. Dissemos a ele para não deixar ninguém entrar, especialmente minha irmã, e concordamos em pagar uma boa gorjeta se ele não revelasse nada. Finalmente chegou a hora. Meus pais receberam uma mensagem dizendo que minha irmã estava a menos de 5 minutos de distância, então meu pai foi e disse às pessoas para começarem. Minhas damas de honra foram orientadas a seguir a liderança dele, sem verificar comigo. Depois que todos passaram pelo corredor e tomaram seus lugares, meu pai ficou de pé na entrada, como se estivesse esperando por mim. Durante isso, uma amiga que não fazia parte do cortejo me enviou uma mensagem para me preparar. Isso porque, se meu marido ou as damas de honra tirassem o telefone e começassem a enviar mensagens, as pessoas poderiam perceber. Essa amiga estava no plano, era amiga do meu marido e estava disposta a ajudar a causar drama. Ela não se importava em ser dama de honra ou qualquer coisa. Bem, assim que meu pai tomou sua posição, a música da noiva começou a tocar. As portas se abriram, e eu entrei. Meu pai olhou surpreso para mim ali. Ele tentou olhar para trás de mim, mas você não pode ver a entrada do local de onde estávamos, então ele não pôde ver o que aconteceu com minha irmã. E então o telefone dele tocou. Viu o identificador de chamadas, e era ela. Ele apenas me deixou lá com um murmúrio de algo aconteceu. Houve suspiros e confusão ao redor. A amiga que estava no plano perguntou em voz alta o que aconteceu. Eu menti, e com uma voz chorosa, disse que ele me disse que não era para ser eu ali. Não era o que ele disse, mas meu marido e eu combinamos que, se ele me deixasse, eu deveria dizer isso para fazê-lo parecer o pior possível. Quanto às lágrimas, gostaria de dizer que era apenas minha atuação espetacular, mas não. Apesar de tudo, uma parte de mim não achava que ele iria tão longe a ponto de me abandonar ali, que a coisa da minha irmã não era verdade, mas uma piada elaborada. Não sei, eu estava machucada. Ainda estou. Então eu estava sinceramente tentando não chorar. A amiga então gritou, o que ele quis dizer com a não era para ser você, para que o maior número possível de pessoas pudesse ouvir e espalhar. Depois disse, vou lá checar, e saiu correndo. Decidimos fazer isso para que ela criasse confusão com o segurança e impedisse meu pai de voltar e interromper a cerimônia ou algo assim. Em algum momento, minha mãe também saiu. Nesse ponto, o pai do meu marido correu até mim e pegou no meu braço. Ele havia sido avisado de que poderia ser necessário. Ver o desespero dele para me ajudar me fez sorrir. Eu caminhei até o altar sob sussurros, enquanto as pessoas comentavam o que havia acontecido. Algumas aparentemente saíram para checar também. Quando cheguei ao meu marido, tudo estava bem. Ele me fez sentir melhor, brincando que meu rosto triste era tão real que eu merecia um Oscar, e que não se preocupasse, ele daria um sermão neles por tudo que fizeram. Nós nos casamos sem nenhum problema. Meus pais não voltaram. Percebi muitas pessoas saindo e voltando durante a festa, mas ninguém ousou me contar o que estava acontecendo. Alguém veio sussurrar algo no ouvido do meu marido, e ele saiu. Voltou depois de um tempo com uma expressão furiosa, mas sussurrou no meu ouvido que precisava se esconder antes de perder a compostura e começar a sorrir. Bem, o que aconteceu foi que o plano funcionou. O seguinte é um relato resumido que recebi de amigos, familiares, do segurança e do meu marido.
Minha irmã chegou de vestido de noiva. O segurança recusou a entrada dela, conforme nosso acordo. Ele disse que ela devia estar no lugar errado, porque já havia uma noiva no local. E sim, demos a ele uma gorjeta generosa, conforme prometido. Meu pai foi até lá e tentou ameaçá-lo com a polícia, alegando que nunca tinha ouvido falar dele, então ele não poderia estar trabalhando lá. O segurança concordou em chamar a polícia, já que havia sido contratado por nós e estava apenas cumprindo seu trabalho. Meu pai percebeu que já seria tarde demais e tentou exigir que deixassem minha irmã entrar. Nesse ponto, minha amiga entrou em cena, começou a gritar e insultar minha irmã, perguntando o que estava acontecendo, basicamente atrasando tudo. Minha mãe logo apareceu, e eventualmente outras pessoas também. Nesse ponto, o plano do casamento já tinha ido por água abaixo. Tudo o que meus pais podiam fazer agora era tentar controlar os danos, já que todos que descobriram o que estava acontecendo ficaram chocados com o que eles estavam tentando fazer. Eles começaram a gritar e repreendê-los. Os três, naturalmente, disseram que não era segredo, e jogaram a culpa no meu marido. Nesse ponto, meu marido foi chamado. Quando chegou lá, colocou sua melhor cara de confuso e negou. Ele negou ter concordado com algo tão ridículo. Quando insistiram que ele havia concordado, ele exigiu provas. E, claro, eles não puderam apresentar nenhuma. Todas as trocas de mensagens que eles poderiam mostrar eram sobre decisões normais de casamento. Minha irmã estava aos gritos, chorando, e aparentemente sentada no chão, chutando as pernas como uma criança. Meu pai parecia prestes a bater no meu marido, mas o segurança e outras pessoas o seguraram. Claro, eles disseram que não tinham provas porque meu marido disse para não colocarem nada por escrito. Meu marido riu e disse: "Que conveniente, hein?" E então repetiu: "Por que eu concordaria com algo tão absurdo?" Ele os destruiu, dizendo que eram péssimos pais. Depois, afirmou que não iria deixar os planos estúpidos e as mentiras deles atrapalharem seu casamento, e voltou para mim. Ninguém acreditou neles. O local tinha câmeras, mas se recusaram a me mostrar as gravações, pois eram apenas para fins de segurança. No entanto, algumas pessoas filmaram partes da confusão. Assistir meus pais e minha irmã sendo destratados por todos que saíam para conferir o drama foi delicioso. Depois de anos sendo acusada de coisas e não sendo acreditada, vê-los provar um pouco disso foi um dos melhores presentes de casamento que poderia ter. Minha mãe estava chorando, meu pai ficava alternando entre roxo e branco, e minha irmã ainda estava no chão, chorando e gritando. Eles continuaram insistindo que meu marido estava envolvido, mas as pessoas perguntavam: por que ele concordaria com algo assim? Por que não há provas? Por que vocês querem que sua irmã faça isso no casamento dela? E eles não tinham uma boa resposta para nada disso. Eventualmente, foram mandados embora e não tiveram escolha a não ser sair. Meu pai aparentemente teve que arrastar minha irmã para fora, pois ela se recusava a sair do chão. Novamente, ninguém me disse nada naquela noite. Acho que queriam me poupar, e talvez porque eu era noiva e não apenas uma convidada, mas parecia que todos estavam se esforçando ao máximo para serem gentis, positivos e animados com tudo. Meu marido diz que todo o luxo que estavam comendo e bebendo certamente ajudou, RS. Nos divertimos muito. Meu marido manteve a cara de raiva forçada por apenas um curto período antes de voltar a sorrir. Depois disso, fomos para o hotel descansar um pouco antes de irmos para nossa lua de mel. Falando nisso, meus pais tentaram pagar nossas passagens de avião, mas achamos isso arriscado, pois poderiam tentar cancelá-las ou algo assim, então recusamos. Desde aquele evento, os três tentaram me contatar. Recusei atender às ligações porque meu marido insistiu em manter um rastro de provas. Foi uma boa ideia, porque minha irmã eventualmente me mandou uma mensagem. Não vou repetir o conteúdo, pois foi muito descontrolado e não fazia muito sentido, mas a parte importante é que ela me culpou pela humilhação dela, chamou meu marido de cobra de duas caras que os enganou por meses, ele quer imprimir isso e pendurar na parede, kkk, e afirmou, mas também esperava, que eu seria traída por ele.
Ela também sugeriu que ele estava me traindo com ela, na verdade. Meu marido pegou meu telefone, fez capturas de tela dos registros de chamadas, da mensagem da minha irmã e de algumas mensagens dos meus pais exigindo que eu atendesse o telefone, e enviou tudo para o grupo da família. Também enviou capturas de tela das mensagens que eles mandaram para ele, onde o insultavam e o ameaçavam, mas ele manteve a postura de "eu nunca concordei com nada". Ele até ameaçou processá-los por difamação e assédio. Ele escreveu uma mensagem no grupo da família implorando por ajuda, dizendo que eu estava sendo constantemente assediada por eles e que estavam tentando arruinar nossa lua de mel, depois de já terem falhado em arruinar o nosso casamento. Finalizou pedindo que não compartilhassem nossas localizações para evitar que meus pais mandassem minha irmã até nós, e então alegassem que ele tinha concordado em deixá-la em nossa suíte de lua de mel, kkk. Minha família garantiu que cuidaria disso, e, desde então, tivemos silêncio. Meu marido está um pouco desapontado que minha irmã não desobedeceu para ele poder denunciá-la novamente, mas veremos se isso vai durar. No geral, embora eu obviamente preferisse ter uma família normal e amorosa no meu casamento, pelo menos, pela primeira vez na vida, eles não conseguiram arruinar algo significativo para mim, e eu ainda consegui me vingar. Informação extra. Sei por que eles me tratam assim? Recebi essa pergunta muitas vezes, então acho que vocês todos pensarão o mesmo. Me perguntei isso a vida toda e ainda não sei. Tentei perguntar quando era jovem, mas eles negaram qualquer diferença e me repreenderam por agir como uma garota mimada, então desisti de tentar. Já pensei em muitas possibilidades, mas com base nas minhas observações, acho que é o seguinte: fui um bebê não planejado. Eles demoraram para ter minha irmã, então ela não só era desejada, como também um milagre após tanto tempo. No entanto, dada a nossa pequena diferença de idade, acho que eles não esperavam ter outro bebê tão cedo ou tão facilmente, e não usaram proteção adequada logo após o nascimento da minha irmã. Talvez nem perceberam que minha mãe estava grávida até ser tarde demais, então ficaram com um bebê não planejado enquanto ainda lidavam com um recém-nascido. Eles não eram muito bem de vida, então o gasto extra provavelmente não ajudou. Então, eles passaram a me ressentir, mas isso é só uma conjectura minha. De qualquer forma, aceitei que a resposta não importa realmente. O que fizeram comigo foi injustificável, não importa o que. Eles realmente achavam que isso daria certo? Meu marido e eu conversamos, e temos a teoria de que eles nunca quiseram fazer isso de verdade. Achamos que minha irmã fez birra por eu estar me casando primeiro, enquanto ela mal conseguia encontros, e eles deram ao meu marido aquela proposta absurda. Eles não queriam pagar pelo meu casamento e não achavam que aceitaríamos ou que isso pareceria bom para eles. Mas ao sugerir sermos recusados, eles poderiam parecer os mocinhos para minha irmã, enquanto tinham uma desculpa para não me dar nenhum centavo. Mas então meu marido aceitou, e eles não puderam voltar atrás, ou correriam o risco de minha irmã se voltar contra eles. Obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa história de hoje e considere se inscrever no canal como forma de apoio. Te espero no próximo vídeo.